Como afinar o nariz de todas as clientes? Esse é o tema do nosso Falando de Maquiagem de hoje. Eu sou Joyce Gonçalves e eu ensino maquiadoras a se sentirem seguras, fazer make que suas clientes vão amar, mesmo sendo iniciante. E toda terça e quinta-feira, às 13 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso quadro Falando de Maquiagem e a gente sempre vem com um assunto para discutir estratégias para que você realmente consiga se sentir segura, faça make que suas clientes vão amar, mesmo sendo iniciante. E hoje eu vou falar um tema um pouco polêmico, né? Que é como afinar o nariz de todas as clientes, tá? Então, gente, esse assunto, eu sei que vai render alguns comentários, eu sei que muita gente não vai dizer assim, Joyce, nunca ouvi falar sobre isso, porque vocês sabem que os temas aqui, o meu modo de falar pra vocês é um pouco diferente. Eu não falo de uma maquiagem padrão, eu falo sim de uma maquiagem personalizada e é sobre isso que a gente vai discutir hoje, tá? Então, assim, como que eu vou fazer para deixar o nariz de todas as minhas clientes fino? Vocês já pararam para pensar como que eu vou afinar o nariz de todas as minhas clientes? Claro que eu sei, né, Joyce? É só fazer aquele contorno universal, que vai lá da ponta da sobrancelha e vai até a ponta do nariz, fazer duas linhas bem fininhas, mais escuras. No meio a gente vai iluminar e a gente vai deixar o nariz de todas as nossas clientes mais finos. Será que realmente é isso? Será que todas as clientes querem afinar o nariz? Será que todas elas precisam afinar o nariz? Será que todas elas têm que fazer o contorno da mesma forma? Vocês acham que realmente é assim? As pessoas, elas confundem, né? O que é afinar o nariz, o que é fazer o contorno de nariz, com deixar o nariz harmônico para a cliente. E por que isso acontece, gente? Porque há uns 7, 8 anos atrás, surgiu o contorno. 10 anos atrás, mais ou menos, surgiu o contorno. Antes não existia, né? Quem é da maquiagem, assim, um pouco mais antiga, sabe que não existia contorno. A gente só passava base, nem corretivo, acho que não existia. Era base, blush, batom, sombra e máscara de cílios e deu. E aí, com o tempo, foi surgindo o contorno. E o contorno, né, pra que ele serve? O contorno, ele serve pra esconder, pra realçar, para afinar, para engrossar. Por quê? Por causa do poder de luz e sombra que a gente cria com ele. Por isso que a gente consegue deixar o nariz mais fino, ó, um rosto mais fino, um olho com uma profundidade maior. Meu olho não tem essa profundidade que parece que tá tendo agora. Por quê? Por causa da luz e da sombra. E aí, quando surgiu o contorno, foi feito isso, né, gente? Todo mundo tinha que afinar o rosto, todo mundo tinha que afinar o nariz, todo mundo tinha que ficar com boca grande. E aí surgiu meio que esse padrão de contorno de nariz fino. De querer afinar o nariz das pessoas com maquiagem. E aí foi onde todo mundo, né? Se vocês procurar lá no Google, como afinar o nariz, como contornar o nariz, eu fiz isso pra vocês. Eu botei o contorno de nariz. E olha só que apareceu várias imagens falando isso, né? Fazer duas linhas finas lá da sobrancelha até a ponta do nariz e no centro ilumina. Joyce, isso afina o nariz? Afina o nariz, com certeza que afina o nariz. Mas será que dá pra todo mundo? Vou mostrar essas fotos aqui pra vocês. Presta atenção. Presta atenção no nariz, tá? Das pessoas. Olha esse nariz. Prestando atenção. Vou mostrar vários narizes aqui pra vocês. Olha esse nariz. Vamos lá olhar os narizes, ó. Olha esse nariz. Depois eu vou falar sobre cada um deles, tá? Mas eu quero que primeiro vocês reparem a diferença de um pro outro. Esse nariz. Esse nariz. Vocês percebem como cada um deles tem características diferentes? Como cada um deles é diferente um do outro? Agora olha o meu nariz. É um pouquinho tortinho, né? Mas olha só, cada uma das pessoas tem um nariz diferente. E por quê? Que se todo mundo tem um nariz diferente um do outro, por que eu tenho que fazer contorno de nariz igual em todo mundo? Faz sentido pra vocês isso? Se faz sentido, gente, comenta aqui pra mim, coloca um coraçãozinho na live e diga que está fazendo sentido. E talvez vocês nunca tenham parado pra pensar nisso. Poxa, como é que se contorna nariz? Ai, é assim que se contorna. Mas o nariz das pessoas não são iguais. Por que fazer o contorno igual em todo mundo?
Por isso que eu gosto muito de falar sobre maquiagem personalizada. Por isso que eu falo que analisar o rosto das pessoas, as características, os desejos, fazer uma maquiagem específica para cada uma, vai te tornar uma maquiadora mais segura. Vai te tornar uma maquiadora que vai ser reconhecida. As clientes vão amar a tua maquiagem. Você vai perder o medo. Porque eu sei que quando a gente faz essa maquiagem padrão, essa maquiagem genérica, a gente fica no final, no processo da maquiagem ali, com a expectativa de será que esse cliente vai gostar ou não da minha maquiagem? Será que ela vai olhar no espelho e vai pedir pra eu trocar alguma coisa? Será que ela vai gostar disso? Será que ela vai gostar daquilo? Quando a gente faz a maquiagem personalizada, isso não acontece. A gente se sente segura do início ao fim da maquiagem. Por quê? Porque a gente consegue elaborar a maquiagem pra cada uma das clientes. Não é uma... O que eu vou falar aqui pra vocês hoje não é uma forma genérica de contornar o nariz. Não é como que se afina o nariz, como se contorna o nariz. Não, isso tem no Google, no YouTube, aqui no Instagram, aos montes por aí. O que eu quero trazer para vocês é ensinar vocês a analisarem o nariz de cada uma das clientes e saber o que fazer com ele. Saber como fazer e como não fazer. Onde aplicar o contorno e onde não aplicar. Para quê? Para que a cliente ame a tua maquiagem. Para que tu se sinta segura na hora de fazer os atendimentos. Mesmo se tu for maquiador iniciante, não tem problema. Ah, eu sou maquiador iniciante, não tem problema nenhum. O que eu quero é trazer esse entendimento para a vida de vocês. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai apertar nesse aviãozinho que tá aqui, o pessoal que tá no Instagram, nesse aviãozinho, vai compartilhar essa live com pelo menos 5 amigas de vocês. Pessoal que tá assistindo no YouTube, no gravado depois, no Facebook, porque eu sei que muita gente me assiste depois, que fica no gravado. Compartilha essa live, esse vídeo com as tuas amigas. Porque muita gente ainda não pensou no contorno dessa forma. Muita gente ainda tá presa lá naquele contorno universal de nariz que se foi criado. E eu vou mostrar pra vocês aqui com fotos de uma pessoa famosa, inclusive bem famosa, o que acontece quando a gente faz o contorno universal numa pessoa que não era preciso fazer aquele contorno, que não era o mais ideal pra ela. Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então, é esses detalhezinhos que eu tô falando pra vocês que falta na maquiagem pra que a tua maquiagem fique melhor. Tem gente que fica buscando assim... Ah, eu quero que a minha maquiagem melhore, então eu vou atrás de técnica. Então eu vou aprender técnica XYZ. Então eu vou treinar. Então eu vou comprar produto. Então isso, então aquilo. Eu não tô dizendo que essas coisas não são importantes, elas são. Só que o que tá faltando pra tua maquiagem ser melhor, o que tá faltando pra te se sentir segura nos atendimentos, o que tá faltando pra que as tuas clientes amem tua maquiagem, é fazer maquiagem personalizada. É pensar do jeito que eu tô pensando. É pensar numa maquiagem além da técnica. Porque foi assim que a minha vida de maquiadora mudou. Foi assim que a minha carreira mudou e a de muitas das minhas alunas. Porque a gente não pensa só na técnica de maquiagem. Porque, assim, ó, vocês estão vendo essa minha maquiagem aqui? Tá bonita, né? É uma técnica X. Mas tem todo um motivo por que eu fiz essa maquiagem. Que talvez essa maquiagem não ia funcionar para um outro formato de olho, por exemplo. Entende? Esse contorno que eu faço por fora da minha boca para dar uma aumentada. Será que toda cliente precisa disso? Então, assim, existe um motivo por trás da técnica de maquiagem que é a virada de chave de vocês. E é isso que tá faltando na vida de vocês de maquiadora. E hoje eu vou falar pra vocês dessas diferenças de nariz. De como afinar o nariz de todo mundo. Esse foi um tema que eu escolhi da live pra chamar a atenção de vocês, mas... Nem todo nariz precisa ser afinado, não. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, essas técnicas genéricas não fazem vocês se sentir segura, não. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que vocês aprendem uma técnica de maquiagem, na hora de elaborar ela, vocês ficam com medo de não dar certo. Ou não dá certo, simplesmente não dá certo. Simplesmente a técnica que eu treinei lá no meu curso que eu fiz, ou no vídeo que eu vi na internet, ou enfim, não sei... Não dá certo aqui, não tá dando aqui na vida real. Mas por quê? Por que isso acontece, gente? Porque não fez maquiagem personalizada. Porque tá pensando só na técnica de maquiagem. Às vezes eu posso aqui vir ensinar essa técnica de maquiagem pra vocês e vocês vão reproduzir em uma outra cliente e não vai dar certo. Por quê? Porque vocês estão pensando só na técnica, tá bom? Joyce, vocês devem estar se perguntando assim, mas por que é importante eu saber contornar todos os narizes? Por que eu tenho que analisar o nariz de uma cliente antes de contornar? Por que eu tenho que saber os diferentes tipos de contorno de nariz? Porque é simples. Muito simples a resposta. Porque existem diferentes narizes. Só por isso. Porque existem 7 bilhões, não sei quantos bilhões, deixa eu procurar aqui, acho que são 7 bilhões de pessoas no mundo, né?
População mundial. 7 bilhões de pessoas. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, existe mais de 7 bilhões de narizes diferentes no mundo. E aí, eu preciso saber analisar. Não vou ensinar pra vocês aqui 7 bilhões de contorno, né? Eu preciso saber analisar pra poder entender aquele nariz, pra saber qual contorno que ele precisa. E se ele precisa, né? Talvez ele nem precise. Talvez nem todos os narizes precisam ser contornados. E a gente confunde muito isso. Porque quando a gente fez o curso, assim, gente, curso profissionalizante, né? Ele ensina muita técnica. Na internet, nos vídeos, ensina muita técnica. A gente tem que ter técnica. Volto a falar que tem que ter técnica. Só que não é só isso. E aí a gente fica presa nisso. A gente fica presa que a sombra a gente aplica só até aqui, ó. Porque eu aprendi. Se eu fosse aplicar a sombra só até aqui no côncavo, meu olho ia ficar horrível. Eu já fiz isso. Porque eu era presa em técnica. Só que eu sei analisar um olhar, um rosto no geral, e eu sei que pra minha característica de olhos, eu tenho que passar acima do côncavo. Eu aprendi, uma vez, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Uma vez eu fiz essa pesquisa aí, né, como contornar o nariz, e aí eu fiz o contorno universal no meu nariz, porque é assim que se ensina na internet, vocês sabem disso. E aí eu fiz aquele contorno universal. E vocês sabem que meu nariz é torto, né, ele é torto pra cá. Ele tem também aqui na... A gente não consegue mudar a estrutura aqui, tá? Mas assim, ele é torto pra cá. E aí eu fiz aquele contorno universal. Sem nem reparar nada, porque ninguém explica que tem que analisar o nariz. E eu fiz aquele contorno universal. Quando eu me olhei no espelho no final, eu vi meu nariz milhões de vezes mais torto do que ele já era. E eu fiquei assustada, porque assim... Por que no vídeo tava ensinando aquilo ali, né? Tava bom pra moça do vídeo... E por que pra mim não tava ficando bom? Gente, meu nariz ficou horrível e eu nunca mais fiz contorno de nariz. Porque assim, eu tenho nariz torto e eu contorno ele no mesmo sentido que ele é, eu vou deixar ele mais torto ainda. Porque esse efeito de sombra que eu vou trazer pro meu nariz vai deixar ele mais torto ainda. Só que eu não sabia disso. Nunca ninguém tinha me falado sobre isso. E aconteceu comigo, eu fiquei frustrada. E isso pode acontecer com vocês também. Se já não aconteceu, pode acontecer. Joyce, toda cliente precisa afinar o nariz? Não. Olha esse nariz aqui. Já é um nariz extremamente fino. Ah, o que é um nariz fino e o que é um nariz largo? Gente, a gente tem que pensar em proporção, né? Essa pessoa aí, ela tem um rosto longo, ela tem olhos grandes, né? Tanto em largura quanto em abertura. Ela tem uma boca carnuda, ela tem uma sobrancelha marcante. E ela tem o nariz fininho. Talvez esse nariz em um rosto menor, em olhos menor, em boca menor, não ia parecer fino, né? No caso dela, parece. Então, se eu tenho uma pessoa que tem esse nariz fino, pra que é que eu vou afinar? Aí vai ficar completamente desproporcional com o rosto dela. E é isso que a gente tem que analisar também. Será que esse contorno de nariz vai ficar proporcional com o rosto da minha cliente? Será que ela precisa? Então, se a cliente já tem esse nariz fino, o que eu faço? Opa. O que eu faço nesse caso? Duas opções. Ou eu não faço nada, não contorno o nariz dela, ou em vez de eu fazer duas linhas bem finas ao redor do nariz dela aqui, eu faço duas linhas mais larguinhas pra alargar um pouquinho esse nariz. Olha como é simples. Só precisa a gente analisar o nariz das pessoas. Eu sei que vocês daqui a pouco vão sair dessa live aqui e vão começar a analisar o nariz das pessoas. Eu sei, mas isso é extremamente normal. E isso é bom. Quanto mais a gente exercitar o nosso olhar, melhor a gente vai ficar em análise de nariz, em análise de rosto, em análise de tudo. E talvez assim, Joyce, se a cliente não gosta de contorno do nariz, o que eu faço? Não faz. A gente não é obrigada a fazer contorno de nariz na maquiagem. Eu faço em poucos casos o contorno de nariz. Por quê? Porque não é necessário. Então, aí a gente se prendeu ainda na parte da técnica de que tem que fazer contorno em todo mundo. Tem que fazer aquele contorno universal de nariz fininho. Não precisa. Tem cliente que não gosta, tem cliente que não precisa. O que eu gosto muito de fazer... Eu tô procurando... Achei. Deixa eu pegar um pincel grande aqui. O que eu gosto muito de fazer na minha maquiagem é... não vou fazer contorno de nariz na cliente. Eu faço, né, toda a pele e tudo mais. E eu pego um pincel grandão assim e um pouquinho de contorno e passo nas laterais do nariz. Não pra marcar, não pra modificar o nariz dela, e sim só pra devolver uma sombrinha mesmo.
né? Porque também não vou deixar o nariz da pessoa todo branco. Às vezes, um pouquinho aqui no topinho do nariz, a gente vai falar sobre isso, não é toda pessoa que dá pra passar contorno no topinho do nariz. Então é isso que eu faço nos meus atendimentos. Não fico afinando o nariz de todo mundo, a não ser que ela peça. A não ser que eu veja que precise, que eu entre em consenso com a cliente também, né? Porque a gente precisa entrar em consenso com a cliente pra ver se a cliente vai querer fazer contorno. Às vezes ela não quer. Então, assim, gente, isso que eu tô falando pra vocês, eu tenho certeza que nunca ninguém falou. Nunca ninguém disse assim, ó, tem que analisar o nariz. Nunca ninguém mostrou essas fotos que eu mostrei, já vou mostrar também. A gente vai entender como fazer o contorno em cada um desses narizes que eu mostrei a foto. Por quê? Porque é muito mais fácil eu vim aqui ensinar pra vocês, pegar uma modelo, não eu, que tenho nariz torto, né? E vim fazer um contorno de nariz nela. E vai ficar bom, todo mundo vai gostar, porque eu sei que a maquiadora gosta de vídeo de técnica, ensinando isso, ensinando aquilo. Só que isso não torna vocês maquiadoras reconhecidas. Isso não torna vocês maquiadoras seguras. Isso se torna uma maquiadora melhor em técnica, que também precisa. Só que a técnica, ela tem que entrar em conjunto com a maquiagem personalizada, que provém do visagismo. Pra daí sim eu me sentir segura, pra daí sim a minha cliente amar a minha maquiagem, tá? Então, quando a gente vai fazer contorno no nariz, né? A gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, qual o produto que eu vou usar pra contornar? Contorno, a gente sabe que é um produto mais escuro, né? A gente pode usar tanto contorno em pó quanto contorno cremoso. Eu, particularmente, não uso contorno cremoso no nariz. Por quê? Porque eu não gosto. Dá pra usar? Dá. Eu não me adaptei. Por quê? Porque eu não sou de uma maquiagem muito marcada, né? Então, e as minhas clientes também não. Por consequência de eu já não ser. E as minhas clientes também não são. E também, gente, a maquiagem, ela tem mudado bastante, assim, o conceito das pessoas em relação à maquiagem. Hoje a gente vê as clientes pedindo maquiagem, na maioria das vezes, não em todas, né, mas na grande maioria das vezes, uma maquiagem um pouco mais leve, um pouco mais embelezadora ao invés de transformar o rosto das pessoas. Então, por isso que eu já não gosto muito de contorno cremoso no nariz, eu gosto mais de contorno em pó. Quando a gente pensa em produto, eu tenho que pensar, se eu vou passar um contorno no nariz, a intensidade do contorno no nariz, na testa, qualquer outro lugar que eu vou fazer contorno, ela é menor do que a intensidade aqui. Vocês estão vendo? Eu tô com contorno aqui e eu tô com contorno na testa, né? Só que a intensidade do contorno que tá na testa é menor do que nessa região. Por quê? Porque é assim que tem que ser a maquiagem, porque ao natural a gente tem essa linha mais marcada do que o restante do rosto, com sombra. Porque o nosso rosto, ao natural, tem sombras, tem luz. E aí, quando a gente passa a base, a gente acaba com toda essa luz, toda essa sombra. Por isso que a gente usa o contorno pra gente devolver essa sombra, essa luz pro rosto, tá? Então, essa região aqui é mais intensa do que no restante do rosto, do rosto, tá? Então, eu já tenho que escolher uma cor um pouco mais clara. Então, se eu vou passar um contorno mais quente aqui nessa região do rosto, no restante, né, no nariz, aqui embaixo, eu gosto de passar aqui embaixo de mim pra dar uma projeção maior na boca. Eu passo na testa, passo um pouquinho no queixo. Gosto de marcar a mandíbula, gosto de fazer alguns contornos no meu rosto. Então, aqui eu escolho uma cor um pouco mais escura, um pouco mais quente. E no restante do rosto, um pouco mais clara, um pouco mais fria, tá? Então, não usem contorno de cor muito quente no nariz, por favor. Ó, isso aqui é uma cor quente, tá vendo? Que é uma cor com fundo mais alaranjado. E aqui a gente já tem um contorno um pouco mais esfriado, tá? Nunca passem contorno quente no nariz, por favor. Porque senão, em vez de parecer que a pessoa tá com uma sombra, porque o que a gente quer com contorno é trazer sombra, né? Vai aparecer que a pessoa está com o rosto manchado. E aí, sujo, às vezes. Se errar no subtom também, no contorno, vai dar essa impressão de rosto sujo, de rosto manchado. Ninguém quer sair por aí com o rosto sujo e manchado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no produto. A segunda coisa, muito importante que eu vou falar pra vocês aqui. Anotem. Gente, quem tá anotando, eu acho muito legal vocês pegarem um caderninho, tem alunas assim, que tem o caderninho das lives, pra fazer essas anotações. Não consegui anotar agora, a gente vai deixar a live salva, tá? Mas anotem essas coisas. Primeiro, a gente deve tomar cuidado com o produto. Segundo, com o tamanho do terço do nariz. Meu Deus, que é isso que eu já está falando? Tamanho do terço. A gente mede, dentro do meu curso eu ensino muito a fundo isso, mas eu vou ensinar aqui, vocês já vão ter noção, vocês já vão conseguir fazer. A gente mede o rosto, na altura do rosto, em 3/3. O terço superior, que vai lá da pontinha da raiz do cabelo até início da sobrancelha. Eu gosto de medir no meio, na verdade, no meio da sobrancelha. O terço superior,
terço 1. Terço 2, que é o terço médio, vai do meio da sobrancelha até ponta de nariz, tá? Então, aqui eu tenho o terço médio, terço 2. E eu tenho o terço inferior, que é o terço 3, que vai da ponta do nariz até o final do queixo. O que tem que acontecer nesses terços? Eles serem iguais. Mas, como nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo tem os 3 terços iguais. Umas tem o terço superior, outras o terço médio, outras o terço inferior. Normal isso acontecer. Aí, quando eu vou falar aqui de contorno de nariz, tá? Quando eu tenho o terço maior do nariz, esse aqui, o que eu não posso fazer? Se esse aqui já é maior que os outros dois, como é que eu vou alongar isso aqui? Não posso, vai ficar mais desproporcional ainda. Então, quando eu tenho a medida dos 3 terços, eu tenho que trabalhar na maquiagem para deixar eles mais próximos possível. E quando eu tenho esse terço muito longo, maior do que os outros dois, eu não posso de maneira nenhuma fazer aquele contorno universal, que vai da ponta da sobrancelha até ponta de nariz. Que vocês conhecem muito bem esse contorno. Todo mundo sabe fazer esse contorno. Por que eu não posso fazer? Porque isso alonga o nariz, isso afina, mas geralmente o que afina alonga, né? Vocês sabem, né? O que afina alonga. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em pessoas que têm um rosto muito longo, de a gente fazer esse contorno para afinar o rosto dela, porque vai deixar mais longo ainda. Então, eu não posso fazer. Olha o que acontece. Olha, vocês estão vendo isso aqui, né? Sabrina Sato. Olha, tá trocado. Ah, deu. Sabrina Sato. Sabrina Sato, ela tem esse terço do nariz maior. Maior. E aí, a pessoa que faz a maquiagem nela, ou que fez, não sei, contornou o nariz de forma universal. Olha se não parece que dobrou de tamanho o nariz da Sabrina Sato. Dobrou de tamanho. Por quê? Porque foi feito um contorno errado pro nariz dela. E o que eu tenho que fazer então, Joyce? Se eu pegar uma pessoa que tem esse terço longo e ela quer afinar o nariz, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa pra mostrar pra vocês. Daquelas fotos que eu mostrei no início. Ó, pessoa que tem o nariz extremamente longo e largo. O nariz da Sabrina Sato nem é largo. Esse é. A gente consegue ver a estrutura dele, larga. O que eu faria nesse caso? Primeiro, eu não vou contornar lá da ponta da sobrancelha até aqui. Por quê? Porque senão vai marcar mais ainda, vai deixar mais longo, vai deixar mais aparente. Eu não quero fazer isso. Eu vou contornar apenas do meio pro final. Já que eu quero afinar esse nariz, eu posso contornar do meio pro final. E sabe aquela técnica de passar um pouquinho de blush aqui na ponta, no meio do nariz, assim? Isso é ideal pra quem tem o nariz longo. E ao contrário, para quem tem o nariz curtinho, né? Tem pessoas que têm o nariz bem curtinho e aí faz esse contorno aqui no meio, aí deixa o nariz mais curto ainda. Chega a dar até uma coceira na cabeça. Por quê? Porque as pessoas fazem maquiagem padronizada, como se existisse só um tipo de nariz, tá? Então, vamos analisar. Se o nariz for longo, não deixa maior. Se ele for pequeno, aí sim, faz o contrário. Ah, tem nariz... Eu tenho uma aluna minha que tem nariz desse tamanho assim, ó, bem fininho. O que a gente faz no nariz dela? A gente faz contorno lá da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz, deixa esse terço mais longo, tá? Então, já falei do segundo ponto que a gente tem que analisar antes de fazer contorno de nariz. O terceiro é saber aonde que esse nariz é largo. Como assim, Joyce? Nariz largo, não é? Não. Esse nariz que eu mostrei pra vocês aqui, ele é todo largo, né? Ó, ele é todo largo. Vem lá de cima. Todo larguinho. Agora, tem nariz que não é todo largo. Que ele é largo só em cima, que ele é largo só embaixo. Vou provar aqui pra vocês. Esse nariz também é todo largo. Só que antes de eu falar do outro, eu quero mostrar esse aqui. Diferente daquele, o que faz esse nariz ser largo é essa estrutura óssea aqui, ó. É o que tá por fora do nariz dela, que cria-se uma sombra que o nariz parece ser largo. Então, essas duas coisas a gente toma cuidado. Naquele primeiro caso, a gente faz contorno, 2 linhas finas aqui pra afinar. Nesse caso aqui, a gente passa um corretivo em toda essa lateral do nariz aqui, ó. Unindo com essa parte do corretivo que a gente passa abaixo dos olhos. Pra quê? Pra tirar essa sombra que já existe, tá? Agora vamos analisar o nariz que ele não é todo largo. Aqui. Ele é fino, extremamente fino aqui em cima
e aqui embaixo ele é largo, ou seja, o nariz batatinha que a gente chama. Então, porque cargas d'água, nesse caso aqui, se eu quiser afinar esse nariz, eu vou fazer o contorno universal da sobrancelha até a ponta do nariz. Se aqui em cima ele já é fino e aqui embaixo ele é largo, o que vai acontecer? Vai ficar desproporcional igual. Vai continuar do mesmo jeito, vai continuar fino aqui e gordinho aqui. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente passa contorno nas narinas, porque a gente vê que as narinas dela que são mais larguinhas. As narinas que fazem esse nariz ser larguinho. Consegue perceber? E aqui a gente tem um típico nariz que ele é curtinho, né? Esse terço aqui é o menor. Então, outra coisa, então, eu tô analisando duas coisas aqui. Qual ponto o nariz dela é mais largo? Beleza, analisei, vou contornar as narinas. Ótimo. Mas eu percebi também que esse nariz é pequeno demais, né? Em relação aos outros terços do rosto dela. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu sei que esse nariz eu não posso contornar da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz, então eu vou deixar ele do mesmo jeito que ele tava, mas se eu apagar as narinas, eu já vou deixar essa parte mais fina. Então, aí apagando as narinas, aí sim eu posso vir alongar esse nariz, que é trazer duas linhas finas da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz. Entendem que tudo é questão de equilíbrio? Então não tem como também eu vir aqui dizer pra vocês, ó, o nariz batatinha, a gente só contorna as laterais do nariz. Ótimo. Só que aí eu só olhei se o nariz é batatinha. Eu não fiquei olhando se o nariz dela é pequeno. Tá vendo que não dá pra encaixar todo mundo dentro de uma caixinha só? Não dá pra classificar as pessoas? Não é igual um produto alimentício que a gente classifica A, B e C. Cada pessoa tem que ser estudada e analisada de uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui? Vamos analisar um outro nariz aqui. Deixa eu achar o nariz aqui. O nariz triângulo, que a gente chama. Esse é mais fino ainda aqui do que aquele outro, né? E ele não é o batatinha, que o batatinha ele tem uma bolinha na ponta, que era aquele caso anterior. Esse é o nariz triângulo, que ele faz isso aqui. Então, aqui sim, nesse caso, é extremamente fino aqui. Aqui é mais fino ainda. E aqui largo. Nesse caso, a única coisa que eu preciso fazer é contornar as narinas. Olha como é simples. Olha como é muito mais simples do que eu fazer contorno universal. Poxa, eu tô sabendo identificar aonde que é a largura do nariz dela. Afinal, esse aí, gente, até é um caso bem específico. Deixa eu pegar um pincel aqui. Que a gente vê que nessa parte aqui, ó, é muito fino, né? Como se tivesse entrado pra dentro. Então, aqui tá precisando de uma sombra. Tá precisando de projetar algo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorno mais escurinho aqui também, ó. Contorno escurinho. Aí, eu vou deixar essa parte mais larga. E aí, eu venho afinando as narinas. E o restante não precisa mexer. Que esse nariz já é fino. Esse nariz já aqui em cima, né? Ele já é longo. Ele já é um nariz empinadinho. O único problema, na verdade, não é um problema, né? A única parte que ele é largo é nessas laterais aqui. E por que eu falo que não é um problema o nariz ser largo? Porque às vezes a pessoa tem o nariz larguinho e ela gosta. Aquilo aí é a característica dela. Principalmente peles negras. Pessoas de pele negra, elas têm essas características de um nariz mais largo, de uma boca mais carnuda, muitas de um olho mais amendoado, lindo, né? Características que vêm muito das origens delas. E aí tu sabe se a pessoa quer ou não analisar, afinal, esse nariz? Não sei. Então pergunta pra cliente. Então para de ficar presa nessa caixinha de maquiagem genérica. Para de ficar presa nessa caixinha de maquiagem tem que ser igual pra todo mundo. Já a sombra se passa só até aqui. Aqui eu não posso usar sombra. O lápis preto a gente passa na linha d'água e por fora de todo o rosto. No meu caso, não. No meu caso, eu passo um lápis preto só no cantinho interno. Por quê? Porque eu quero levantar o olhar. E tudo na maquiagem, a gente tem que ir além da técnica. A gente tem que analisar muito mais do que a técnica. Porque assim a gente vai conseguir se sentir segura. Já se imaginou, no meio do atendimento, tu se sentir assim em paz com aquilo que tu tá fazendo? Segura que a cliente vai amar a tua maquiagem? E isso só é possível através da maquiagem personalizada, eu garanto pra vocês. Não, com o tempo eu me sinto mais segura na maquiagem. Então tu tem que esperar realmente ter 10 anos de profissão pra se sentir segura na maquiagem?
para não ter medo de atender as clientes. Não, uma maquiadora ela pode se sentir segura mesmo ela sendo iniciante, se ela fizer maquiagem personalizada. E é isso que eu quero vir trazer para vocês aqui ao longo das semanas, dos meses, né? Trazendo maquiagem personalizada, tá? Então vamos encerrar nossa live de hoje. Quero deixar esse lema aí pra vocês de maquiagem personalizada vai te fazer se sentir segura, pra vocês analisarem o que vocês vejam na internet em relação à maquiagem. Que eu sei que todo mundo que me assiste aqui assiste outras maquiadoras, assiste muitas técnicas de maquiagem. Eu sei, eu também assisto. Mas a gente tem que saber ponderar. Será que isso vai dar certo pra minha cliente XYZ? Acho que sim, acho que não. Tá? Então pensei muito bem nisso que eu tô falando. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui na live. Hoje é terça-feira. Na quinta-feira nós temos outra live aqui no nosso Falando de Maquiagem com outro tema que eu tenho certeza que vai te fazer a gente discutir os primeiros passos para você se sentir segura na hora de atender suas clientes, fazer make que elas vão amar mesmo você sendo iniciante, tá? Então muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau.